tranquilo? Bom, aqui o nosso próximo tópico, tá? Depois do tópico aí que envolvia centro de massa, a gente vai começar a discutir então o que acontece com o torque, tá? Que é uma grandeza física nova, uma grandeza física inclusive vetorial. Apesar de que nós vamos dar um passa para lá nessa definição vetorial especificamente associada ao torque, a gente vai aprender a determinar o torque da maneira que nós precisamos do ponto de vista da execução das tarefas que a gente vai ter que executar também, tá? Então, não vou me ater ao caráter vetorial especificamente do torque, mas a definição e as informações que são relevantes do ponto de vista da aplicação do conceito, tá? Então, começando aqui com a nossa discussão, o que é o torque? Basicamente, o torque é o papel da força na rotação de um corpo extenso. O que isso significa? Toda vez que a força atua sobre um corpo, ela pode provocar alguns efeitos. Quais são esses efeitos? Um deles é o de translação, um efeito que a gente já está bastante acostumado a ver como acontece e como executa, e também pode provocar a rotação de um corpo, dependendo de onde a força é aplicada, tá? Os dois movimentos são totalmente diferentes, o de rotação e o de translação, apesar de poderem existir juntos, eles são movimentos diferentes, tá? O corpo extenso, assim como a gente estudou lá no centro de massa, ele depende do ponto de vista, depende de como eu percebo esse corpo para que ele possa ser definido como corpo extenso ou como ponto material. Um exemplo bem simples aqui do que está acontecendo é os movimentos de rotação e de translação da Terra. Veja que quando eu aproximo a imagem, que é o que acontece nessa figurinha aqui, eu vejo que a Terra apresenta claramente esse movimento de rotação. Por outro lado, nessa figura aqui, onde o planeta está um pouquinho mais distante, o planeta e a estrela-mãe ali está um pouquinho mais distante, você vê o movimento de translação, mas não consegue definir o movimento de rotação, pelo menos não com clareza. Não é um movimento que vai acontecer com uma definição precisa. Porém, uma visualização mais próxima faz com que esse corpo agora tenha dimensões que permitam que essa tal rotação fique explícita para a nossa avaliação. São esses dois movimentos, depende basicamente do referencial, tá? Então, a força ela pode provocar essas duas formas de movimentação. Professor, como assim a força consegue movimentar um corpo de modo a fazer ele transladar ou de modo a fazer ele rotacionar? Acompanha a próxima figurinha aqui, é assim, ó. Eu tenho aqui dois corpos, um pequenininho, tá, aqui na esquerda, e um outro corpo bem grandão aqui na direita, tá? A ideia é que esses dois corpos estejam em contato com planos e esses planos possuem atrito. E veja que onde eu aplico a força faz diferença. Por quê? Porque agora nós estamos tratando de corpos extensos. No primeiro caso, no corpo da esquerda, a força, por mais que ela seja aplicada mais para cima, nesse corpinho aqui, por mais que eu faça essa força subir, a única coisa que eu vou conseguir é fazer esse corpo ser empurrado para a direita. Então, na pior das hipóteses, ele vai ganhar uma aceleração tangencial, tá? Isso por causa da presença de força de atrito também. Eu vou ter que ainda competir com essa força de atrito. Por outro lado, isso é um experimento que você pode fazer. Pega uma garrafinha cheia aí na sua casa, deixa ela encostada em cima da sua mesinha onde você está estudando e empurra ela pela borda superior. Você vai ver que por causa também da força de atrito agora, ao invés desse corpo ganhar uma aceleração lateral, como no primeiro caso, ele tende a tombar, né? Esse tombamento que vai acontecer em torno de um ponto de contato específico, tá? É a ação da força, só que nesse caso provocando ou tentando provocar rotação. Nessas condições, dizemos que existe, portanto, um torque atuante sobre o corpo. Eu gosto de dizer, então, que o torque é o papel da força na rotação de um corpo, porque a força ela tem vontade de acelerar, só que se ao invés de acelerar tangencialmente, eu tentar provocar a rotação do corpo, que também é acelerá-lo, só que agora de modo angular,
Se eu, aplicando a força, faço com que esse corpo acelere agora do ponto de vista angular, ganhando um movimento de rotação em torno de uma posição específica, aí eu digo para você agora que a força produziu um torque. Isso é a definição. Como eu faço para definir esse torque matematicamente, por outro lado, aí é uma coisa um pouco mais sofisticada. Vamos andando aqui um passo de cada vez. Para facilitar a observação, eu vou fazer o seguinte, ó. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui um ponto de apoio, tá? Um ponto de articulação, um eixo que vai rotacionar e esse eixo está preso nesse ponto de articulação e esse ponto de articulação está preso aqui nessa parede, ó. Digamos que esse troço aqui seja uma parede, esse pontinho aqui, ó, amarelo com vermelho, é o meu ponto de articulação e essa barrinha verde com laranja, né, cores bem exóticas aqui, é o eixo de rotação. É basicamente o corpo que apresenta dimensão e que pode rotacionar em torno desse ponto de articulação que tem nome. Ele vai ser chamado por nós de polo de rotação, tá? Para que haja torque, eu preciso de três coisas. Eu preciso de um ponto de apoio, preciso de um braço ou eixo de rotação, preciso de um eixo de referência e preciso, claro, com certeza, da força. Se eu não tiver alguma dessas três características, não haverá o movimento de rotação. Não tem como haver rotação sem haver ponto de apoio, não tem rotação se não houver eixo de rotação, então necessariamente tem que ser um corpo extenso, não tem como haver rotação se não houver força aplicada sobre o sistema. Então, vamos aqui, já que eu tenho duas das três características, vamos colocar uma terceira. Vamos aplicar uma força F no sistema, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Veja que essa força, ela não está nem paralela, nem perpendicular ao eixo de rotação. Como assim, professor? Ó, veja que ela possui um ângulo aqui, que daqui a pouco eu vou definir, por enquanto é só para dizer que existe. E essa força, ela não está nem na direção vertical e nem na direção horizontal. Ela está inclinada com relação à direção que contém o eixo de rotação aqui de uma maneira bem prática para a gente, tá? Então, eu vou fazer, ó, esse torque, ele pode ser escrito de diversas maneiras. Eu vou fazer aqui de um primeiro jeito, de uma primeira forma. É extremamente intuitivo, extremamente prático de imaginar por que acontece. Porém, é uma forma que vai ser útil para você resolver exercícios onde essa decomposição de forças for mais evidente. Existem situações em que essa decomposição não vai ficar tão evidente, como já apareceu, inclusive, na prova do Enem. O Enem já mostrou para a gente os dois métodos, já precisou que a gente conhecesse os dois métodos que eu vou apresentar para você aqui. Mas, bom, vamos ao método 1. Primeiro passo é por decomposição da força aplicada sobre o corpo que você deseja rotacionar. Então, o que eu vou fazer com essa força F? Vou decompor a força F. Uma componente dela, Fy, uma componente Fx. Das duas componentes, y e x, aquela que é mais interessante para provocar a rotação do sistema em torno desse ponto de articulação especificamente, é essa componente Fy aqui. Essa é a componente mais interessante para provocar a rotação. Fx, por outro lado, consegue tensionar o ponto de apoio. Eu tenderia a puxar, a arrancar a barra do ponto de apoio. Não é o nosso objetivo. Aqui, ó, só para que eu deixasse claras as componentes, já escrevi as duas aqui, e eu escrevi também um detalhe muito interessante, que é o que importa para a gente no final das contas, que é o seguinte, ó. Fx não é simplesmente Fx, é a componente da força que é paralela ao eixo de rotação. Isso vai ser F vezes o cosseno do ângulo de inclinação entre a força e o eixo de rotação. Na verdade, o menor ângulo entre a direção da força e a direção do eixo de rotação. Fy, por outro lado, é a componente da força que é perpendicular
ao eixo de rotação. O que interessa para a gente não é se é Fy ou Fx. Para que uma força consiga provocar a rotação de um sistema, ela precisa estar numa direção ou possuir componente numa direção que seja perpendicular ao eixo de rotação. Então, definimos o módulo do torque como sendo o produto entre a componente da força perpendicular ao eixo de rotação e a distância entre o ponto de aplicação da força e o polo de rotação. D é a distância entre o ponto de aplicação da força e o polo de rotação. Só reescrevendo, né? Como a componente perpendicular aqui no meu exemplo ficou F vezes o seno de θ, então a gente ficaria com F seno de θ vezes D e, como consequência, FD seno θ. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade é o Newton-metro. Muito cuidado, tá, gente? Porque Newton-metro vai dar Joule, né? Aqui nesse caso não, aqui a gente está falando só Newton-metro mesmo, exatamente para evidenciar o fato de que nós estamos falando de um torque, não necessariamente de um trabalho. Tudo jóia? Tudo beleza? Então, esse é o primeiro método. É a forma mais simples. É uma forma extremamente intuitiva, bem fácil de ser visualizada, fácil também de ser aplicada quando houver necessidade. Mas eu preciso que você tenha em mente, que você leve para sua prova as duas metodologias. A segunda não é tão trivial, mas é a metodologia que vai ajudar você com sistemas que são também mais sofisticados. Então, acompanhe aqui a segunda possibilidade. Olha só o que acontece, ó. Nós temos aqui a força F, que eu apliquei sobre esse eixo de rotação, e agora eu coloquei esse tracejadinho aqui, ó. Esse tracejado é o que nós vamos chamar aqui de linha de ação da força. É a direção na qual a força está contida. Veja que não tem uma limitação, é a direção da força. Ela cresce, vai além da força e também vai para baixo da força. Ó, a gente está crescendo aqui para cima e cresce essa direção aqui também para baixo. Importa que eu contenha a força dentro dessa direção especificamente. Tá? Isso que é importante para a gente. A partir daí, definida a linha de ação da força, o próximo passo é definir uma grandeza conhecida e chamada por nós aqui de braço de rotação. O braço de rotação é, atenção, a menor distância entre o polo de rotação e a linha de ação da força, tá? Menor distância. Veja que do polo de rotação, que está aqui, para a linha de ação da força, que é esse tracejadinho vermelho, existem diversas formas de configurar distâncias. Existem diversos meios de configurar distâncias. O braço de rotação não é uma distância qualquer. O braço de rotação é a menor distância entre o polo de rotação e a linha de ação da força. Esse é o nosso segundo passo. Primeiro passo, definir a linha de ação da força. Segundo passo, definir o braço de rotação. O braço de rotação, por ser a menor distância entre um ponto e uma reta, ele tem que ser necessariamente uma distância perpendicular à reta. Esse ângulo aqui tem que ser um ângulo de 90 graus, tá? Então, o braço de rotação tem que ser sempre perpendicular à linha de ação da força. Nessas condições, eu consigo dizer então para você que é como se o meu sistema tivesse mais ou menos assim. Isso aqui é o braço de rotação, apoiado ou fixo nesse asterisco aqui, enquanto a força está aplicada nessa direção. Resultado disso, braço de rotação e direção da força são perpendiculares. Eu conseguiria então fazer esse sistema rotacionar em torno do polo de rotação, mais ou menos desse jeito aqui, que configuraria para a gente, por exemplo, o sentido anti-horário, tá?
é uma forma de visualizar o sistema. Se essa força vai rotacionar o braço, se ela vai rotacionar o sistema, isso é outra coisa, é outro questionamento, tá? A gente aqui está indicando que essa força tem vontade de provocar a rotação no sistema no sentido anti-horário. Lembre-se, a força tem vontade de acelerar, seja tangencialmente, seja de forma angular. Quando uma força produzir um torque, não afirme que ela irá produzir rotação. Isso depende de um conjunto de outras características. Por esse segundo método, o torque vai ser definido como sendo o produto entre a força e o braço de rotação. Só que, como eu disse para vocês, são duas metodologias, mas as duas têm que me levar aos mesmos resultados, às mesmas consequências. Então, para que eu mostre isso para você de maneira clara, deixa eu fazer o meu desenho ficar um pouco mais limpo aqui. Se liga, ó. Esse D era a distância que a gente já havia definido lá no início, é a menor distância ou a distância entre o ponto de aplicação da força e o polo de rotação. Aqui está o braço de rotação, descoberto por nós aqui nessa segunda metodologia, menor distância entre o polo de rotação e a linha de ação da força. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ó, se eu tirar esse triângulo retângulo que contém o D e que contém o R daqui de dentro, tá? O que vai acontecer? Veja também que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo θ, porque esses dois ângulos são necessariamente ângulos opostos pelo vértice. Então, desse modo, vai ficar mais ou menos assim, ó, se liga. Ângulo θ aqui, essa distância D em cima e o ângulo de 90 graus. Então, escrevendo o seno do ângulo θ, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, fica R sobre D. Isolando o R, a gente fica com D vezes o seno de θ. Resultado disso, o torque, como a gente definiu pelo segundo método, era a força vezes o braço de rotação, volta a ser escrito como sendo F vezes D vezes o seno de θ. De novo, no Sistema Internacional de Unidades, vai ser Newton vezes metro, ou seja, não muda. O resultado numérico da discussão continua sendo o mesmo. São apenas duas metodologias diferentes para a determinação do torque em determinada ocasião, em determinada situação, tá? Então, por isso, os dois métodos têm que obrigatoriamente levar às mesmas conclusões. Porém, é importantíssimo que você conheça as duas construções. Eu preciso que você saia dessa aula conhecendo essas duas hipóteses. Daqui a pouco, relaxa, eu vou te dar uma listinha de exercício para você testar a construção dessas hipóteses e ver como que você vai se identificar com cada uma delas. Você pode sim, se quiser, escolher uma delas para guardar para sempre no seu coração, mas é interessantíssimo que você consiga conhecer as duas e consiga aplicar as duas, tá? Então, já que a gente está falando de aplicações, deixa eu te dar um exemplo bastante comum aqui, ó. Vamos tirar um parafuso de algum lugar, por exemplo, com uma chave, né? É mais ou menos isso. Eu tenho aqui uma chave de boca, né? Uma chave bastante comum, e tenho aqui um parafusinho que está apertado em algum local, né? E eu quero tirar esse parafusinho aí, eu preciso enroscar ele. Eu estou dizendo aqui que eu quero tirar, mas eu posso tanto colocar esse parafuso, apertar ele, como folgar ele, tá? Não tem problema. Primeira coisa que você vai ter que fazer é definir o ponto que vai ser utilizado como polo de rotação. Já que a gente vai rotacionar esse parafuso, vamos definir o polo de rotação, então, em cima dele. Mais ou menos assim, ó. Essa vai ser a posição que a gente vai escolher como polo de rotação aqui no nosso caso. Isso aqui vai ser, portanto, o polo de rotação, tá? Agora, a depender de onde e de como eu faço a aplicação da força, eu posso tirar esse parafuso desse ponto onde ele está rosqueado aí, ou posso apertá-lo com mais facilidade ou com menos facilidade, com um pouquinho mais de dificuldade, por exemplo, tá? Então, uma primeira hipótese. Digamos que eu aplique uma força mais ou menos assim, ó. Força F1 mais ou menos desse jeito.
Como é que eu faço para definir se essa é a melhor condição? Eu preciso do máximo de braço de alavanca que eu tiver, tá? Eu preciso do máximo de braço de rotação. Como o torque, né, deixa eu escrever ele aqui. Como o torque é definido como sendo a força vezes o braço de rotação, pense que essa força é você. Para que eu potencialize a ação da força, então é interessante que eu escolha pontos que me levem ao máximo de braço de rotação. É por isso que quando vão tirar um pneu de um carro numa oficina mecânica, por exemplo, muitas vezes o cara coloca a chave e encaixa no cabo da chave, às vezes, um tubo, um cano, alguma coisa que prolongue a distância, perdão, entre o ponto de aplicação da força e o polo de rotação, tá? Então, como que eu faço para saber se essa é a melhor hipótese? Vamos lá. Cálculo torque. Como é que eu faço para descobrir esse torque usando o segundo método, por exemplo? Primeiro passo, desenha a linha de ação da força. Tá aqui a linha de ação da força, nosso tracejadinho padrão. Segundo passo, menor distância entre o polo de rotação e a linha de ação da força. Vamos desenhar? Menor distância entre o polo de rotação e a linha de ação da força. Temos essa hipótese. Só para facilitar a comparação, nesse primeiro caso, a distância está dando mais ou menos aqui no final desse pontinho preto aqui, ó, desse tracinho preto. Só para facilitar, daqui a pouco eu vou te mostrar por que isso vai ser interessante. Bom, vamos lá, ó. Digamos então que se eu não aplicar a força F1 desse jeito, eu aplique mais ou menos assim, ó, inclinadinho. Vamos ver qual é o torque que eu gero agora? Vai ser assim, ó, desenha a linha de ação da força, faz o tracejado, mais ou menos desse jeito, e desenha agora a menor distância entre o polo de rotação e a linha de ação da força. Então, isso é o braço de rotação. Lembre-se, sempre perpendicular, tá? Sempre 90 graus. Ótimo, maravilha. Veja que agora, antes eu estava com uma distância de braço de rotação que estava dando mais ou menos aqui, ó. Se eu fizer a comparação entre essas duas distâncias, aquela primeira distância que eu consegui ainda está maior do que essa outra, né? Então, no primeiro caso, eu tinha um torque que era mais alto. Então, era muito mais simples de apertar ou de desrosquear esse parafuso pegando da forma 1. Daqui a pouco a gente define isso melhor. Próximo passo. Digamos que eu tenha uma outra situação em que a força fique aplicada mais ou menos desse jeito. Então, como é que você faz? Desenha a linha de ação da força, passa aí o tracejadinho e depois liga pela menor distância possível do polo de rotação até a linha de ação da força. Lembre-se, tem que ser um ângulo de 90 graus aqui. Só para comparar, no primeiro caso, a distância estava dando aqui assim, né? Deixa eu desenhar aqui de novo. Ó, mais uma vez estava dando maior. Ou seja, quando que eu potencializo o torque? Sempre que a força e o braço de rotação são perpendiculares. Então, se a força for de fato perpendicular, deixa eu reescrever aqui. Se de fato a força for perpendicular ao braço de rotação, aí nessas condições eu consigo potencializar a ação da força. Então, se a força for perpendicular ao próprio braço de rotação, então eu tenho torque máximo. Essa é a condição que potencializa o torque produzido por uma força qualquer. Tudo jóia até aí, meu povo? E, bom, eu coloquei aqui uma situação extremamente prática, né? Coloquei uma situação em que eu sei onde está o polo de rotação. E se eu não tiver? Deixa eu pegar uma situação esquisita qualquer. Por exemplo, esse caso aqui, né? Eu tenho um corpo com formato qualquer, um corpo, sei lá, um corpo nuvem, né? E eu defini para esse corpo que eu quero como polo de rotação, eu, Hilton, quero como polo de rotação esse pontinho vermelho aqui, tá? E a força será, por mim, aplicada nessa posição. Ponto de aplicação da força.
Tá? Veja que nesse caso, fazer a definição de um ângulo é algo extremamente complicado. Porém, a definição do torque pelo nosso segundo método continua sendo rigorosamente a mesma. Então, o que você vai fazer nessas condições? Você desenha a linha de ação da força. Opa, deu um pequeno problema aqui. Você desenha a linha de ação da força. Então, a linha de ação da força está nessa direção aqui. Deixa eu melhorar o meu contraste aqui só para ficar mais prático. Linhas de ação da força nessa direção. Mais ou menos assim. Menor distância entre o polo de rotação e a linha de ação da força. Esse vai ser o braço de rotação. Então, deixa eu melhorar o contraste aqui. Eu tenho cores limitadas nesse aplicativo. Esse daqui, portanto, é o braço de rotação, distância R, perpendicular, 90 graus. Eu posso definir o torque do jeito que, independente da forma que o corpo tiver, sempre do mesmo modo, tá? O produto, portanto, da força pelo braço de rotação. Sempre dessa forma. Tudo bem, meu povo? Tranquilo? Então, acompanhe os próximos passos aí, porque a gente vai fazer alguns exercícios agora e resolva a lista de exercício que eu deixei à disposição para vocês aí. Acompanhe os exemplos que eu vou resolver aqui agora com vocês também, tá? Vamos lá.